Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira, dia 12 de fevereiro. E olha, sempre muito bom estar contigo. Estamos ao vivo para todo o Brasil pelas antenas parabólicas do sistema digital e analógico. Você também nos acompanha pela NET e Claro TV, canais 190 e 690. Você também pode acompanhar o canal do Boi e também o Agrocanal pelo portal sba1.com. É o portal do agronegócio brasileiro. Tem notícia, tem informação, tem grandes oportunidades para você, produtor rural. Também você pode acompanhar por uma outra TV por assinatura, a Neo TV, aqui no Brasil e lá no Paraguai também. Estamos ao vivo pelo Facebook do canal do Boi e também todas as páginas que levam aí o Agricultura BR para o Brasil e o mundo. E a partir deste momento, a TV Imaculada Conceição está linkada aqui no Agricultura BR, levando em sinal aberto o programa Agricultura BR. Obrigado a todos, sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando a respeito de boi gordo e a respeito dessa movimentação, aliás, a falta dela. E uma falta de movimentação foi o que nós percebemos nesta última quinta-feira. Nós observamos que a indústria frigorífica até que conseguiu ali ficar fora do mercado, de certo modo influenciar numa trava para preço, né? Um teto para preços para a arroba do boi gordo, foi o que foi observado nesta última quinta-feira. Por outro lado, os pecuaristas também ficaram, de certo modo, de lado, não ficaram muito no mercado não, porque observaram que as medidas e as propostas não estavam vindo de acordo com aquilo que estava sendo esperado. Com isso, nós tivemos valores no estado de São Paulo, de acordo com a Scott Consultoria, na média de R$ 302 a arroba do boi gordo. Tivemos para vaca e novilha os valores de R$ 285 e R$ 295 a arroba, respectivamente, foram as observações aqui do Agricultura BR sobre o mercado do boi gordo no mercado físico nesta última quinta-feira. E a gente traz o seguinte posicionamento. Hoje cedo, nós, lá na redação, eu, Jorge Zaidan, a gente começou a conversar com o pessoal para saber como é que vai ser a situação das indústrias frigoríficas trabalhando na próxima semana. Então, tem indústria que vai trabalhar só na segunda, tem indústria que vai trabalhar na terça de carnaval, que não tem carnaval, mas vai trabalhar porque tem algum gado para abater. Tem indústria que vai aproveitar para dar uma suspensão, né, uma férias ali, uma mini férias coletiva para toda a sua equipe, isso em todos os estados brasileiros. Então, o que está determinando é se o frigorífico tem ou não tem boi para trabalhar nesta segunda e terça-feira próxima, que seria uma de carnaval, né? Terça-feira de carnaval, quarta-feira de cinzas. Então, está neste cenário, a indústria que trabalha é aquela que vai ter animais para abate. Então, não há uma linha de convicção entre eles para dizer aqui trabalha ou não, e sim aquilo que tem de gado para abater é o que vai colocar o posicionamento para as ações e as atividades da próxima semana. E por aqui vamos dar uma olhada como é que vem o mercado futuro do boi gordo, arroba sendo negociada lá na B3, é o que você acompanha comigo agora em tela. Nós temos aqui a arroba do boi, vamos ver se a gente tem aqui, a minha equipe está posicionando, agora sim, nós temos as posições de mais curto prazo em relação às posições para o boi gordo, contrato na B3, posição de março, R$ 297,50 o valor da arroba do boi gordo, uma alta de 0,24% neste momento. Trazemos também aqui a posição de maio, R$ 292 o valor da arroba, alta de 0,52% para a arroba do boi gordo. Já a posição de julho vem estável, com algum viés de queda ali, de R$ 284,15 nesta posição. Trazemos também aqui a posição de agosto sendo negociado com uma alta de 0,25%, é o que nós temos agora, negociado a R$ 282 a arroba do boi gordo. Assim vem os negócios no mercado futuro lá na B3 e que você acompanha ao vivo aqui no Agricultura BR. Olha,
nós estamos conversando com vários especialistas do setor do agronegócio, tanto do complexo carnes quanto também de exportações. Mas a grande questão é como ganhar outros mercados e não ficar com uma situação junto à China de tamanha dependência. Hoje, quando nós consideramos alguns produtos, vou citar aqui carne bovina, na média, mais de 60% das exportações estão indo para o território chinês. E nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves, ele que é especialista em gestão estratégica do agronegócio, como que as tradings que operam no Brasil e como que o país poderia se posicionar para ganhar novos mercados. A China, para o setor de carnes, realmente tem sido uma bênção, né? Ela tem comprado cada vez mais, os seus indicadores per capita de consumo, principalmente na carne bovina, mostram um potencial enorme de crescimento. Ela tem que ser bem tratada, bem atendida pela produção brasileira, pelas nossas empresas, porque tem muita chance de crescer. Por outro lado, vem a preocupação de que uma porcentagem muito grande passa aí para a China. Então, qualquer problema, nós vamos sofrer. E aí o desenvolvimento de outros países, de outros canais é fundamental. Para isso, nós temos que ter inteligência comercial, ações nesses mercados, acompanhar, chegar mais perto do consumidor, desenvolvimento de infraestrutura logística de distribuição, enfim, as empresas de carnes têm feito isso, têm dado resultados, mas logicamente que é uma estratégia que precisa aumentar, porque na Ásia não tem só a China, nós temos muitas outras oportunidades em países que passarão por mudanças pelas quais a China vem passando. Então, eu acredito muito na possibilidade das nossas exportações de carnes chegarem a mais mercados. Para isso, precisamos consolidar um pouco mais ainda a oferta, principalmente das cooperativas, e chegar junto do consumidor. O assunto é soja agora e eu começo por um assunto técnico. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Nematologia, o prejuízo causado nas lavouras de soja anualmente aqui no Brasil chega a uma marca de 16 bilhões de reais. Você vai saber agora, nesta reportagem de Valdir Pacheco, como que deve ser recolhida as amostras para enviar aos laboratórios para ter um entendimento de como que está a infestação, é o que você confere agora. Nematóides são vermes microscópicos que habitam o solo e podem atacar as raízes das plantas, causando sérios danos às culturas agrícolas e acarretando prejuízos econômicos ao produtor rural. Nas estratégias de manejo de nematóides, é necessária a realização de análise de nematóides, coletando amostras de solo e raízes e enviando a um laboratório de nematologia que oferece o serviço de análises nematológicas. As amostras devem ser representativas da área, de modo que permita conclusões seguras quanto à avaliação quantitativa e qualitativa da população de nematóides presentes. Na coleta das amostras a serem encaminhadas ao laboratório para análise de nematóides, é importante o produtor coletar nas extremidades das reboleiras. No município de Sorriso, no médio norte de Mato Grosso, em uma lavoura de soja não contaminada, simulamos uma coleta com a mestra em agronomia Elisângela Ferrari, para mostrar vários cuidados que devem ser tomados com relação à profundidade e padrão de amostragem. A etapa de análise de nematóides, na verdade, ela se inicia com a coleta ainda no campo. Uma coleta tem que ser bem feita para realmente representar aquilo que está ocorrendo no campo. Então, o produtor, o técnico, ele deve seguir alguns critérios no momento dessa coleta, para que se tenha um resultado representativo. Desde o período de coleta, né, ou seja, a época que a planta se encontra, em que estágio que ela se encontra. No caso da soja, do início do florescimento até o final do florescimento, aproximadamente, seria a época mais recomendada para essa coleta. Para outras culturas também, existem as épocas corretas para se fazer.
Além da época, o produtor deve se atentar a evitar dias de solo muito encharcado ou solo muito seco, tentar coletar no momento em que o solo se encontra com a sua umidade no mais, digamos, normal possível. Coletar solo e raízes, né, aproximadamente meio quilo de solo e em torno de umas 3 a 5 plantas, né, onde serão descartada a parte aérea da planta e utilizado apenas o sistema radicular. Em se tratando, no caso da exceção, de soja louca 2, né, onde a planta ela continua vegetando mesmo no final de ciclo, então aí sim é coletada a parte aérea. É uma coleta um pouco diferente, onde se coleta de cima para baixo, mais ou menos até o 5º nó daquela planta apresentando sintoma de soja louca, e mantém-se separado do solo e da raiz para não haver contaminação dessa amostra. Pensando em análises rotineiras de espécies mais comuns, como pratilencos, meloidógene, nematóide cisto, enfim, é coletado apenas solo e raiz. Esta amostra ela deve ser acondicionada em saco plástico para se manter a umidade, onde as raízes devem ficar dentro do solo, para ela não perder a umidade natural, e ser encaminhada o mais rápido possível para o laboratório, evitando se expor essa amostra à radiação, à radiação solar, também ao calor. Então, caso o produtor não consiga encaminhar num dia ou no próximo dia, o ideal é essa amostra ficar acondicionada numa caixa de isopor ou uma geladeira para melhor acondicionamento dessa amostra e não perder qualidade. Da capital nacional do agronegócio, Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, o Agricultura BR traz exclusivamente aqui do canal do Boi, vai trazer para você uma reportagem que mostra uma análise nematológica nessas amostras que foram retiradas. Por aqui eu sigo falando de soja, mas agora eu falo sobre negociação, em especial a comercialização antecipada. Mas eu começo falando logo da safra 2021-2022. De acordo com a Datagro, a recorde de comercialização antecipada para esta nova safra. Você vai acompanhar agora os números que a Datagro acredita que nós vamos ter de produção e o que já foi comercializada. Uma safra que deve alcançar 141 milhões de toneladas, de acordo com a empresa. Veja só conosco como é que vem os números de acordo com a Datagro. A comercialização antecipada, safra 21-22, é sempre importante lembrar desse termo. A comercialização da próxima safra, 9,4% dela já foi comercializada, é um recorde. Totalizaria 13.220.000 toneladas. Então, esses quase 10% dão aí pouco mais de 13 milhões de toneladas. Por quê? Porque a produção estimada pela Datagro na próxima safra, é de 141.170.000 toneladas. Em uma área que deve crescer 2,9%, de acordo com a equipe comandada por França Júnior, e deve ter uma produtividade média dentro daquilo que nós estamos vendo aqui no Brasil, em especial nesta campanha 2021. Deve mudar muito a produtividade média do país, deve ficar dentro dessas mesmas marcas que estamos vendo, crescer principalmente por conta dessa área maior ainda para a soja aqui no país. Quanto à safra 2020-2021, a safra atual, a comercialização antecipada passa de 60% nos números da Datagro. Veja aqui os dados que a Datagro traz para nós. A média dos últimos 5 anos de comercialização antecipada para uma data de 5 de fevereiro é de 40,8%, enquanto até 5 de fevereiro de 2021, a comercialização antecipada de soja no Brasil chegava a 60,4%. São os destaques que trago agora no Agricultura BR. Falo agora a respeito de soja e principalmente as negociações de soja no mercado futuro de Chicago. E soja em Chicago tem se mostrado um pouco mais suscetível às questões ligadas à produção e principalmente aos números que foram apresentados nesta semana. Nós tivemos o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que trouxe os estoques de passagem norte-americanos da safra atual 2021 em 3.250.000 toneladas, um
estoque muito baixo, mas não tão baixo assim quanto o mercado estava acreditando. Um outro ponto determinante com soja em Chicago é o clima, é a previsão do tempo na América do Sul. Algumas perdas que estavam sendo vistas e já dadas como certas por aqui, em especial na Argentina, elas começam a ser discutidas, porque tem melhorado os índices de produtividade na Argentina, no Brasil e também em países que são menos expressivos, mas que estavam com a sua produção comprometida. Um deles é o Uruguai. Vamos dar uma olhada agora como é que vem soja em Chicago. Nós temos aqui a Bolsa Norte-Americana vindo em total estabilidade no momento nas posições de curto prazo. Março vem a 13 dólares 68 centes o bushel. Maio, 13 dólares 67 centes mais 2. Posição de julho, 13 dólares 51 centes mais 6 o bushel. A posição de agosto ganha um pouco, vai ganhando 2 pontos aqui, vindo para 13 dólares 11 centes mais 6 o bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Vamos dar uma olhada no dólar, então. Dólar fecha a preço aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada como é que vem os negócios com a moeda norte-americana. Vem muito próximo à estabilidade, também estável o dólar no Brasil. 0,07% de queda, é estável o dólar a R$ 5,38 mais 4 a moeda norte-americana. É o que nós trazemos aqui no Brasil. Hoje mais cedo, no resto do mundo, o dólar recuava frente a um pacote de moedas. Vinha recuando frente à maior parte das moedas no mundo. Aqui no Brasil, praticamente estável neste momento. E com isso tudo que eu falei, e também com uma melhoria, né, em questão dos valores FOB praticados nos portos brasileiros, nós temos soja no porto melhorando, subindo um pouco esses valores na comparação com o dia anterior. Veja só que os portos de Santos e Paranaguá, para entrega em março, tem um valor de referência em R$ 164 a saca de 60 quilos. São os negócios para esse dia 12 que nós trazemos aqui no Agricultura BR. Os números que você viu são do dia 12 aqui no Agricultura BR, que foram enviados pela Granos Corretora. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre safra de milho, como que deve ser essa safra brasileira e por que que o mercado aqui no Brasil, nesta quinta-feira, ficou um pouco mais acessível em relação aos valores. É o assunto de logo mais no Agricultura BR, que volta já. E nós perguntamos para o Hernani Klein, da Klein Agribusiness, como que o que vem acontecendo hoje em relação à colheita da soja, principalmente no Mato Grosso, que é o estado dele, e que vem com atraso, até porque teve atraso também na semeadura da soja, como é que esses atrasos refletem sobre a semeadura do milho e se o milho vai ficar fora dessa chamada janela ideal. E se isso ocorrer, como que isso pode impactar nos negócios com o cereal? E o Hernani respondeu. Com relação ao milho, a gente está vendo esse cenário, né, do atraso do plantio em virtude do atraso da colheita, indicando que poderemos ter uma extensão além da janela ideal para o plantio do milho, que seria aí até o dia 20, 25 de fevereiro, teoricamente, né, historicamente na média, e nós estamos conversando com alguns produtores. A previsão deles é de avançar até o dia 10 de março, o plantio, que é onde se encerra a colheita da soja, né? Então vai ter que estender esse plantio, até porque já tinha todos os produtos, os insumos comprados, e vai ter que arriscar fazer esse plantio. Nós vimos ontem a questão do relatório de atualização da Conab e do IBGE, trazendo uma indicação para a área de milho, a produção de milho no Brasil de 105 milhões de toneladas, né? 105,5 milhões de toneladas pela Conab, 103 milhões de toneladas pelo IBGE. E isso apesar que o relatório do USDA também trouxe 109 milhões de toneladas para o Brasil como produção, isso é uma incógnita, né? Por quê? Porque a gente está vendo que com esse alongamento do plantio, possível plantio fora da janela, não sabemos o que vem pela frente em termos climáticos, né? Então, trouxe esse relatório,
mas o mercado ele é soberano em questão de demanda, né? Então, para preços, o milho, nós estamos vendo que ele está se mantendo, mesmo com essa indicação de produtividade, acima dos R$ 55,00 para a safra 21, já está trabalhando na casa dos R$ 50,00 para a safra 2022 e a demanda está bastante aquecida também para o milho. O relatório trouxe essas indicações da Conab. A gente vê que existe uma diferença entre Conab e IBGE internamente, né? Mas considerando que seja essa a produção que a Conab indicou, nós temos a seguinte situação: a indicação para exportação, 35 milhões de toneladas, mais o consumo interno, teríamos que ter 107 milhões de toneladas de produção de milho para atender essa equação, né? Como os estoques de passagem do milho no Brasil também estão baixos, é uma conta que nos mostra que o cenário para o milho ele se mantém bastante aquecido. Então, para nós, esse relatório trouxe essa indicação, mas ainda temos que ver como que vai ser o andamento do final da colheita da soja, o comportamento climático para o desenvolvimento da cultura do milho, e aí sim a gente vai ter uma realidade mais apurada, né, do que é a produção. Então, acho que seria isso, Fabiano. Obrigado aí pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Um grande abraço a todos, estamos sempre à disposição. Tá, esse foi o Hernani Klein, da Klein Agribusiness. O Hernani faz esse comentário porque o relatório, né, o 5º levantamento da Conab, aponta mesmo para uma safra muito grande de milho, com mais de 105 milhões de toneladas, 105 milhões e 500 mil toneladas de milho no Brasil. E o que nós estávamos dizendo ontem aqui no Agricultura BR, está otimista demais, até porque está longe de tirar a soja dos campos no Brasil, mesmo no estado do Mato Grosso. O Hernani fez o seguinte comentário, né, R$ 55,00 a saca em 2021, e 2022 com a saca de milho a R$ 50,00 a saca. É claro que isso nós estamos falando de preço Mato Grosso, tá? Mato Grosso vem praticando esses valores aí pós-colheita, né? É isso que deve ocorrer para esse mercado, o que mostra estabilidade e até algum ganho de valores para o milho no estado de Mato Grosso. Então não tem muita expectativa de mudança, isso falando principalmente para quem precisa comprar milho. E por falar em milho, tem muita mudança, muitas alterações nos mercados, tanto doméstico quanto internacional do cereal. Aqui no Brasil, alguns fatores acabam trazendo impactos para os negócios. No fator altista, há uma melhora no chamado preço FOB para o milho. E também uma estabilidade cambial por cima. Esse fator da estabilidade cambial e também o FOB faz com que se tenha ali uma situação melhor para o preço. Por outro lado, há uma disposição maior do cereal no mercado brasileiro. Então, tem mais milho no mercado, então alguns produtores rurais, alguns demandadores rurais, pessoal da pecuária de corte de bovino, suíno, frango, alguns conseguiram fazer compras muito mais interessantes nesses últimos dias, principalmente nesta semana. Essa disposição maior de milho no mercado brasileiro, ela está correlacionada ao fator ligado ao que nós temos a colheita também, só que da primeira safra de milho. Rio Grande do Sul, por exemplo, que só faz uma safra, já vem bastante adiantado, apesar de perdas. Agora, falando sobre o mercado internacional, o que tem pesado sobre esse mercado, e Chicago tem apresentado alguma queda, ele está relacionado a alguns fatores. Um deles é relacionado ao elemento diretamente ligado ao que vem ocorrendo com os cancelamentos. Tivemos um cancelamento anunciado ontem pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de compra estrangeira pelo cereal norte-americano e uma melhora muito clara climática que nós estamos também observando na América do Sul. Então, essa melhora climática na América do Sul, ela faz com que se melhore as perspectivas para a produção de soja, principalmente no Brasil. A Conab elevou a sua estimativa de produção. Lá na Argentina, por exemplo, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires
também tem melhorado as suas estimativas, então as perdas podem não ser tão efetivas assim quanto estavam se acreditando há pouco mais de 30 dias. No caso, o milho na Argentina é cultivado ao mesmo tempo, então melhora para o milho também e melhora, de certo modo, as perspectivas para milho aqui no Brasil. Sobre este assunto, eu converso agora com o Celso Oliveira, da Somar Meteorologia, e ele conversa um pouco conosco a respeito desse elemento, né? Como é que vem essa situação climática no centro-sul do Brasil, nos estados produtores que trabalham em duas safras, primeira e segunda safra aqui no país, e que estão determinando negócios mesmo lá nos Estados Unidos. Celso, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. Como é que está a previsão do tempo para essas áreas produtoras? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Olha, a expectativa, olhando no curto prazo, até se falava sobre essa questão do atraso do plantio do milho safrinha, e ainda é uma incógnita. Por quê? Porque hoje o dia amanheceu já bem mais fechado em Goiás, Mato Grosso, partes aí de Minas Gerais, o que fará fatalmente com que a colheita da soja atrase ainda mais e, por consequência, a instalação do milho. Essa expectativa é que tenhamos aí um tempo mais fechado, nublado, chuvoso, pelo menos aí até perto aí do dia 20 de fevereiro. Então, temos ainda há uma série ainda de perguntas, né? O quanto milho vai ser instalado fora da janela ideal? Isso ainda é uma pergunta que vai ter que ser respondida nas próximas semanas. Por quê? Porque as condições climáticas atuais não são favoráveis. Depois do dia 20, aí sim a situação volta a melhorar, mas claro que há todo esse impacto aí desse segundo decêndio de fevereiro, que é mais chuvoso. E, além disso, é claro, fica a questão aí o quanto que essa chuva, que vai continuar caindo agora em fevereiro, março também, no decorrer parte aí de abril, até quando ela vai prosseguir? Algumas simulações mostram que a partir da segunda quinzena de abril, a chuva já volta a enfraquecer em boa parte do país, e isso, temos aí os mapas aí de distribuição de chuva que estão aparecendo agora, né? A data está na primeira linha, tá? Uma simulação americana, e ela mostra uma situação que, à medida que a gente vai caminhando aí pelo mês de abril, principalmente a partir da segunda quinzena de abril, e esses mapas são acumulados de 5 em 5 dias, né? A partir da segunda quinzena de abril, aos poucos essa precipitação vai perdendo intensidade no Brasil, né? E isso já vai trazer, por exemplo, impactos para o Vale do Araguaia, por exemplo, Goiás, partes aí de Minas Gerais, já uma expectativa de enfraquecimento, praticamente a parada da chuva a partir aí de meados da segunda quinzena de abril, e a partir daí essa chuva não retorna mais. À medida que a gente vai caminhando ainda mais para frente, aí para o finalzinho de abril, início de maio, o que chama a atenção é um único episódio de chuva que vai acontecer em meados de maio, que poderia ainda alcançar áreas, por exemplo, da BR-163, da região do Parecis, no oeste do Mato Grosso, mas essa frente fria prevista para maio, ela é bem restrita, ela não alcança todas as áreas produtoras. E esse mapa aí que mostra o frio é outro ponto que a gente vai monitorar, porque a instalação no Paraná foi atrasada, a instalação da soja primeira safra, por consequência o milho também está sendo instalado de forma mais atrasada, o mesmo vale para o Mato Grosso do Sul, e tem frio, né? Por conta aí justamente do enfraquecimento do Laninha, o Laninha é bem provável que não termine por completo, a gente veja os efeitos desse fenômeno aí durante boa parte de 2021, mas é fato que com o enfraquecimento dele, isso permite a entrada de algumas ondas de frio mais intensas, e essa, por exemplo, prevista para meados de maio. É claro que se a gente olha a escala de cores, essa cor mais escura, esse azul mais escuro, representa temperaturas de 6 graus, de até 6 graus de mínima. Então, não é, por exemplo, olhando hoje, uma temperatura que poderia provocar geadas, mas nenhuma simulação tem capacidade nessa altura do campeonato de prever intensidade. O que ela dá é o cenário, e mostra que a partir de meados de maio
vai ser natural a entrada de ondas de frio e não seria algo adiantado, na verdade está acontecendo dentro do período considerado normal, mas é claro que tem essa questão da instalação do milho safrinha de forma mais tardia, e aí ficam essas duas perguntas. Tem gente que provavelmente vai precisar de chuva até junho, no Brasil Central. E a questão também do frio, que vai fazer com que o frio ele aconteça no Paraná, Mato Grosso do Sul, aconteça dentro do seu período correto, mas tem a questão do milho instalado de forma muito tardia, o que pode fazer com que o ciclo ainda seja vulnerável para ondas de frio, justamente lá na segunda quinzena de maio, no decorrer de junho. Celso, principalmente a questão das ondas de frio que você destacou tão bem, dá para dizer que 2021 ele segue ou acompanha aquilo que nós temos visto nos últimos anos, ou aí para o produtor rural que está nos acompanhando, ou nós temos um cenário um pouco diferente neste ano? O que me chamou a atenção, pelo menos por enquanto, é que, embora o outono seja frio, então a segunda quinzena de maio, principalmente o mês de junho, devem ser os meses mais frios, principalmente a primeira quinzena de junho. O que chamou a atenção até o momento é que quando você caminha para a segunda quinzena de junho e principalmente o mês de julho, as ondas de frio, por enquanto, não são tão fortes. E uma das justificativas para isso é justamente essa ideia de que estamos sob Laninha, né? O fenômeno Laninha é o resfriamento das águas do Pacífico, que faz duas coisas. Primeiro, atrasa a chuva da primavera, que a gente viu no ano passado, mas ela posterga a chuva do outono. Então, normalmente, tem uma certa compensação entre essa questão do atraso da chuva da primavera e a chuva do outono. E outra coisa que também ela faz tudo bem, traz até ondas de frio, mas essas ondas de frio elas atingem mais o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do que o Paraná. Por exemplo, no ano passado nós tivemos uma geada tardia em setembro no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e essa onda de frio não alcançou o Paraná por conta justamente do Laninha. E o que há dúvida hoje é justamente o quanto que esse fenômeno ele vai enfraquecer agora nos próximos meses. Havia uma expectativa até de uma certa neutralidade, ou seja, não termos aí o fenômeno Laninha em meados de 2021, mas simulações mais recentes indicam que esse resfriamento do Pacífico ele poderia prosseguir durante uma boa parte do ano. Se isso de fato acontecer, vai acontecer o que eu comentei agora de setembro do ano passado, ou seja, até há frio intenso para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas vamos dizer assim, as ondas de frio elas não têm força suficiente para conseguir subir pelo Brasil e trazer geadas para áreas produtoras do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. É claro que a gente está monitorando, mas digamos assim, a foto, né, de momento, o cenário de momento é esse. Mais frio em maio, início de junho, e posteriormente, pelo menos até julho, segunda quinzena de junho, julho, não aparecem tantas ondas de frio em áreas produtoras aí do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Celso, obrigado pela participação, grande abraço a você, bom final de semana. Muito obrigado, até a próxima. Aí o Celso falando um pouco a respeito de como que vem a situação de previsões para importantes áreas produtoras do país, fazendo que coincida com a situação do desenvolvimento da lavoura de milho. Então aí há muitas variáveis, muitas lacunas a serem preenchidas para esta safra brasileira de milho, essa que a Conab, nesta última quinta-feira, elevou para 105 milhões e 500 mil toneladas. Vamos dar uma olhada agora como é que vem os negócios com milho no mercado futuro brasileiro na B3. B3, nesta última quinta-feira, como eu já disse durante o programa de hoje, deu algumas sinalizações no campo positivo, cenário positivo para os negócios com milho, mas há um fator importante que ainda não está impactando pouco impacta no mercado doméstico físico, isso que é aquele de ter uma disponibilidade um pouco melhor de milho no Brasil. É pouco milho no Brasil, mas melhorou um pouco essa disponibilidade. Vamos dar uma olhada então como é que vem o mercado futuro. Agora nós temos o cereal na tela, posição de março, aqui são os negócios na B3, portanto eu estou falando em reais e sacas. Posição de março, R$ 85,88 a saca, com queda de 0,69%. Maio, R$ 84,09
79,09, uma queda de 0,46%. Julho, R$ 78,70 a saca. Nós estamos tendo aqui uma movimentação para essa posição de julho. Eu pedi para a minha equipe confirmar se é alta mesmo, mas comparado com o valor de antes, é isso mesmo, está com valor de alta, 0,58% de elevação em julho. E a posição de setembro, que nesta última quinta-feira se elevou bastante, vem com R$ 75,40 a saca de 60 quilos. São os números que nós trazemos agora para o milho negociado no mercado futuro brasileiro, a B3. Continuo falando de milho, mas agora eu falo de milho no mercado internacional, porque o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele comunicou vendas avulsas do cereal para entrega na campanha 2020-2021 e na 21-22, num total de 253 mil toneladas para países sul-americanos e também da América Central. Quem comprou foi a Costa Rica e também a Guatemala. Acompanhe comigo agora como é que vem o milho negociado na Bolsa de Chicago. Temos Chicago agora na tela. Chicago hoje tem uma informação positiva, que são essas vendas avulsas. Ainda assim, nós temos os negócios agora se aproximando a 0,4% de queda na Bolsa norte-americana. Posição de março, $5,38 mais 4 o bushel. Maio, $5,37 mais 2 o bushel. Julho, $5,25 mais 4. Setembro, $4,72 mais 6 o bushel. Hoje, mais cedo, eu li alguns noticiários norte-americanos, principalmente o Farmer News, que trazia a seguinte questão: boa parte de investidores estão precificando o milho agora com alguma queda e aproveitando para realizar lucros, porque acreditam que possa haver uma migração de demanda que está nos Estados Unidos ou indo para os Estados Unidos para países da América do Sul. Entretanto, como você bem sabe, aqui o ajuste, principalmente no Brasil, que é o maior produtor sul-americano, está muito acertado, está muito ajustado, não teria tanto milho assim para conseguir compensar esse cenário. Mas muitas vezes esses compradores, esses importadores apenas cancelam ou fazem essa menção de cancelamento para repactuar com valores menores. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco, na Agricultura BR, vamos falar de mercado de café, mercado futuro e físico, daqui a pouco, depois dos comerciais. De acordo com o Sindicato Nacional dos Produtos para a Defesa Vegetal, os bons preços para soja e milho vão trazer uma demanda maior de defensivos agrícolas. É o que você confere agora com a repórter Kylie Rodrigues. A indústria de agroquímicos do Brasil prevê aumentar a receita em mais de 10% em 2021. Com produtores investindo em safras de soja, milho e cana e também com repasses de custos das matérias-primas para os preços. De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, os ótimos preços de soja e milho que lideram a demanda por pesticidas no país devem impulsionar um aumento na área tratada com defensivos agrícolas na temporada 2021-2022, que começa a ser plantada em setembro, contribuindo para o crescimento dos negócios. Um sinal desse movimento são as vendas antecipadas de agroquímicos para 2021-22, que já atingiram entre 20% e 30%, bem acima dos 10% historicamente realizados até o final de janeiro. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. E a diversificação de cultivos tem sido muito estimulada pelos técnicos e pesquisadores da Embrapa. De acordo com eles, isso melhora o fator de rentabilidade e também traz melhores resultados para o solo através da diversificação, trazendo um maior número de nutrientes acumulados. É o que nós vamos conferir na reportagem de Mauro Andrade. Henrique De Biasi, pesquisador da Embrapa Soja, vai nos falar das inúmeras vantagens dos cultivos diversificados para o solo, para as plantas e para o meio ambiente. As principais vantagens da diversificação de culturas nos sistemas de produção de soja envolvem, em primeiro lugar, o aumento da produção de palha
e raízes. A palha vai proporcionar cobertura do solo, reduzindo as perdas de água por evaporação e por escoamento superficial e também mantendo a temperatura do solo mais adequada para o funcionamento das raízes e também dos micro-organismos. Com isso, na cobertura de palha, a soja, o milho, todas as culturas têm mais água armazenada para enfrentar problemas de déficit hídrico. A cobertura também ajuda no controle de plantas daninhas, reduzindo os custos e também reduzindo as perdas de água e solo por erosão, preservando o principal patrimônio do produtor, que é o solo. Já as raízes das culturas, elas têm um grande papel na estruturação dos solos, abrindo poros por onde as raízes das plantas econômicas vão crescer. Também são esses poros que vão proporcionar infiltração de água no solo e também o armazenamento da água. Em conjunto, a palha com as raízes vão resultar no aumento da matéria orgânica do solo. Para se ter uma ideia, os nossos resultados de pesquisa obtidos aqui na Embrapa Soja em experimentos de longa duração mostram que a cada 1% a mais de matéria orgânica na camada de 0 a 10 centímetros se tem uma produtividade de 12 sacas a mais por hectare de soja. Então vale a pena investir no aumento do teor de matéria orgânica, na cobertura do solo e nas raízes. Os nossos resultados aqui de pesquisas conduzidas aqui em Londrina, em Floresta, em Cafelândia, em Campo Mourão, em parceria com cooperativas, nos mostram que diversificar o sistema de produção no inverno ou na segunda safra, permitem aí um aumento de rentabilidade em torno de R$300 a R$400 por hectare por ano. Parece pouco, mas se contarmos que isso vem aliado com o aumento da segurança do produtor e com redução das perdas de solo por erosão, né, acaba sendo uma conta que nos remete a afirmar que se trata de uma tecnologia altamente viável de ser utilizada. Neste experimento, fica muito claro as diferenças no porte das plantas de soja. A planta com porte maior se beneficiou do consórcio de milho com braquiárias rusisiense, enquanto a planta de soja menor foi plantada na sequência do milho solteiro. Nós temos várias opções, né, para diversificar o sistema soja, milho segunda safra, que é o sistema predominante na região. O mais consolidado, que vem ganhando a maior adesão por parte dos produtores, é o consórcio do milho com a braquiária rusisiensis, permitindo produzir o grão de milho com mínimas perdas no milho, produzir palha e raiz para o sistema, com aumento na produtividade da soja seguinte e redução no uso de herbicidas para controle de plantas daninhas resistentes, né, aos herbicidas, como é o caso da abuva e do capim amargoso. Outra opção é o uso da rotação do milho, principalmente nas regiões um pouco mais frias, né, com o trigo, sendo que esse trigo associado com uma cultura na janela entre a colheita da soja e o plantio do cereal de inverno, como por exemplo o milheto, o nabo forrageiro. Então é possível produzir trigo e ainda produzir palha e raiz de uma cultura, de uma terceira cultura entre a colheita da soja e o plantio do trigo. E por fim, se pode utilizar um sistema de dividir a área, por exemplo, em 4 partes. Em 3 partes se colocar culturas econômicas, consorciadas ou não, né? E em 1/4 dessa área colocar uma planta para cobertura, como por exemplo a braquiária solteira ou consorciada com outras espécies como o milheto e a crotalária. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E você acompanha comigo os valores negociados no mercado futuro do café arábica em Nova York. Trazemos as posições de curto prazo. Aqui na tela nós temos a posição de março, $1,21 mais 65 a libra peso. Maio, $1,23 mais 55 por libra peso. Julho, $1,25 mais 50. E a posição de setembro, $1,27 mais 35 por libra peso. São os negócios no mercado futuro com recuperação nesta sexta-feira para o café arábica negociado em Nova York.
Confira conosco agora como é que vem os negócios com o café Robusta na Bolsa de Londres. É o que você tem aqui no Agricultura BR neste momento. Posição de março, as posições estão subindo hoje, 0,7% no momento. Posição de março, 1.348 dólares a tonelada. Maio, 1.372 dólares. Julho, com 1.387 dólares de negociação. E a posição de setembro voltou a marcar acima de 1.400 dólares, 1.403 dólares a tonelada. São os negócios com o café Robusta na Bolsa de Londres. A seguir, você vai conhecer aqui no Agricultura BR a nova plataforma de compra e venda da Conab para os seus leilões públicos. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. E este mês, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, lançou a sua nova plataforma de compra e venda em seus leilões. Você vai saber como que vai ficar o seu funcionamento nesta entrevista realizada pelo jornalista Walter Puga Júnior. A Companhia Nacional de Abastecimento lançou esta semana o Leilão para Você, uma plataforma que vai permitir ao produtor rural fazer negócios pelo sistema online. Eu tenho aqui comigo o superintendente de operações comerciais da Conab, Rogério Gonçalves, que explica agora como funciona essa plataforma e quais as vantagens para o produtor. Obrigado por ter concedido uma parte do seu tempo, Rogério. Vamos explicar o que é importante nessa plataforma e como ela funciona. A nova plataforma da Conab é um serviço onde nós estamos oferecendo a oportunidade para que produtores rurais, prefeituras, órgãos públicos da esfera federal possam utilizar o nosso sistema para comercializar produtos envolvidos no agronegócio. Então, é um acesso simples, fácil e gratuito, não precisa pagar nada? Exatamente. É uma forma que nós encontramos de auxiliar na dificuldade de comercialização que nós temos enxergado nos últimos tempos, né? Muitas vezes, a comercialização fica restrita à região. Então, o que a Conab está fazendo é oferecendo o nosso sistema de comercialização para que ele possa ter visibilidade nacional. Né? Nós temos aí uma capilaridade enorme por meio das bolsas de mercadorias. Então, a partir do momento que a pessoa se interessa pelo serviço, de forma muito simples, ela acessa o site da Conab, clica em Leilão para Você, ali ela vai encontrar o formulário de comercialização que ela vai fornecer para a gente apenas os dados iniciais do produto ou serviço que ela quer comercializar, né? A partir daí, a nossa equipe, ela está preparada para entrar em contato e, a partir daí, desenvolver todos os trâmites para a elaboração do edital. Esse edital é publicado, né, a partir da autorização, e a gente realiza o leilão, seja para pequenos, médios, grandes produtores, órgãos públicos, sejam eles quais for. Nós temos prefeituras, nós temos associações que já entraram em contato. Então, a forma que nós estamos apresentando esse serviço é justamente simplificar para tirar aquela ideia inicial que as pessoas têm, principalmente os produtores que estão envolvidos com as operações da PGPM, onde nós temos muitos papéis, é um controle que nós temos que ter com o dinheiro público. Nessa operação do Leilão para Você, de forma diferente, como nós estamos lidando apenas com privados, as regras são muito mais simples. Nós não temos tanta dificuldade em executar as negociações. Bom, então o produtor tem acesso a essa plataforma, oferece seu produto ou serviço, quando esse for o caso,
e as corretoras procuram os interessados nesse produto ou nesse serviço. É assim que funciona? Exatamente. Como eu havia falado, nós precisamos desse primeiro formulário para começar a elaboração do edital para ser publicado, né? Esse formulário, ele pode ser encaminhado diretamente para a Conab por meio do e-mail leilãopravocê@conab.gov.br. Ele pode ser entregue pessoalmente em uma das nossas regionais, ou o interessado pode procurar diretamente uma bolsa de mercadorias, né? A bolsa de mercadoria, ao longo dos anos, desde os anos 90, se eu não me engano, eu estou aqui desde 2006, mas desde os anos 90 que ela trabalha com a Conab nessa comercialização. Então, a experiência que eles têm, a equipe especializada que eles têm, eles vão dar todo o suporte, tanto para quem quer arrematar nos leilões, ou para quem quer utilizar o serviço do leilão para você. A remuneração ou qualquer comissionamento pela atividade seria feita através, a plataforma é gratuita, e aí a remuneração vai para corretores, vai para as bolsas, conforme o processo. Agora, o uso da plataforma é que é gratuito, né? Exatamente. Quem está interessado em comercializar utilizando esse serviço, utilizando a plataforma, ele não tem custos, ele é gratuito, né? Quem é que vai pagar a comissão pelo uso do sistema ou a comissão das bolsas, das corretoras? É quem arremata no leilão, né? Então, o processo, ele é bem simples mesmo para quem quer utilizar a plataforma, porque se ela oferece o produto e arremata ali, o serviço fechou em R$100 mil, ela vai receber os R$100 mil, né? A parte da comissão, ela é toda negociada com quem está arrematando no leilão. Bom, é um processo novo na Conab, mas é um projeto que já vem sendo elaborado há algum tempo. E eu pergunto, Rogério, a perspectiva é de implementação desse processo ou ele já está em operação? Já tivemos alguns leilões? Ele já está em operação. Nós estruturamos o serviço Leilão para Você com base no serviço que nós tínhamos de leilão para terceiros, né? Nós já tivemos experiências muito boas, já fomos procurados pelo Ministério da Justiça. Ontem nós negociamos erva mate, que foi apreendida, né, pela polícia, e o Ministério da Justiça está utilizando essa plataforma para vender mais rapidamente esses ativos biológicos que se depreciam a facilidade, né? Nós temos já uma experiência muito boa com produtores do Mato Grosso que utilizam a plataforma para vender milho, né? Fomos procurados recentemente por uma indústria de Pernambuco, que também vai realizar em breve uma compra de milho. Então, o serviço já está acontecendo, né? Nós já temos algumas experiências muito boas que estão acontecendo e, a partir de agora, com o nome Leilão para Você, nós queremos aproximar esse serviço dos produtores rurais. Bom, você acaba de ouvir o superintendente de operações comerciais da Conab, Rogério Gonçalves, um novo projeto da Conab que já está implementado e pode ajudar muito, serve para ajudar muito, principalmente o produtor rural, para dar escoamento à sua mercadoria e visibilidade nacional. Agradeço a sua entrevista, Rogério. Eu que agradeço. Você vai acompanhar agora uma entrevista que fala sobre um movimento chamado A Uma Só Voz,
que pretende desmistificar a situação do produtor rural junto aos demais públicos e também falar um pouco sobre como que é esse trabalho. É o que você acompanha agora nessa entrevista realizada por Sara Kirchhoff. Exatamente, eu converso agora com o coordenador desse movimento, Ricardo Nicodemos, que fala conosco pela internet aqui de São Paulo, capital. Ricardo, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Boi e eu gostaria que você explicasse o que representam todos a uma só voz. Qual que é o objetivo desse movimento? Claro, Sara, eu falo sim. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pelo interesse no movimento. O Todos a Uma Só Voz, ele é um movimento que tem como propósito conectar e unir toda a cadeia do agro. Então, antes do produtor, o produtor, até efetivamente chegarmos à população urbana. Ele foi criado com o objetivo de desenvolvermos uma narrativa de comunicação consistente, baseada em história, em pesquisa e em ciência, para posicionar corretamente o agro e aproximar o agro da população urbana de uma forma diferente, de uma forma a gerar a empatia da população urbana pelos homens e mulheres do campo, pelos produtores rurais. Esse é um dos grandes propósitos desse movimento. Ricardo, e na prática, como é que vocês pensam em fazer isso? O movimento, ele tem uma campanha de comunicação bastante abrangente, então desde as mídias digitais, várias peças e vários formatos nas mídias digitais, também na mídia impressa, também na mídia TV, mas um grande ponto da estratégia é o fato de nós termos o apoio de associações e de entidades que se transformaram, na verdade, numa grande rede de contatos, numa grande rede social. Então, nós temos diversas associações nos apoiando e elas, por sua vez, vão nos ajudar a conectar com todos os profissionais do campo. E fora da porteira, nós temos falado com diversas entidades que também estão nos apoiando. E uma delas, bastante importante, Sara, que eu quero comentar com você, é a Federação Nacional das Escolas Particulares. Nós fechamos o apoio com essa federação esta semana e essa federação vai nos possibilitar nos conectarmos com aproximadamente 40 mil escolas em todo o Brasil e com 15 milhões de alunos, desde do pré até o curso superior. E assim nós seguimos. O movimento ele tem atraído as entidades e é uma grande força, é um grande movimento de cooperativismo, eu diria a você. Ricardo, qual que você entende hoje que é o grande ou o principal desafio para desmistificar o agronegócio para a população de um modo geral, que muitas vezes sai fazendo afirmações, espalhando informações que não têm embasamento nenhum? O primeiro ponto é trabalharmos com informações verdadeiras, evidentemente, propagarmos informações com base em ciência, na história e em fatos, porque nós entendemos que ao gerarmos esse tipo de informação, ao gerarmos esse tipo de conhecimento, nós acabamos por criar conceitos fortes e principalmente desmistificar tudo aquilo que é fake, tudo aquilo que é lenda e colocar de fato o que acontece. E um dos propósitos do movimento é esse. Nós, inclusive, no site temos uma aba especial chamada Mitos e Verdades do Agro, onde toda a população terá acesso para tirar as suas dúvidas. Lançamento agora dia 23, é isso? Exatamente, o lançamento será no dia 23 de fevereiro, será um webinar, estão todos convidados e para participar basta se inscrever nas plataformas de redes sociais do movimento. Elas já estão disponíveis e é muito simples, é só nos seguir que lá nós daremos o link para o evento de lançamento. Tá certo, Ricardo. Obrigada pela sua participação aqui conosco e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Nós é que agradecemos o convite e estamos aqui à disposição de vocês.
Perfeito, da mesma forma. De São Paulo, Sara Kirchhoff. Você vai conhecer agora a variedade de uva BRS Núbia, desenvolvida pela Embrapa e que tem tido uma grande aceitação de mercado. Com cachos grandes e coloração bastante intensa, tem conquistado o consumidor. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Mauro Andrade. A variedade de uva BRS Núbia apresenta como principal atributo a exuberância do cacho de cor preta com baga grande e firme, o que confere a esta variedade um período maior de permanência pós-colheita. Essa é a variedade BRS Núbia, que a Embrapa Uvivinho lançou em 2013. Essa uva ela foi testada em várias regiões do Brasil, no norte do Paraná, Marialva, na área do produtor Antônio Pérez Martinez. Testamos ela em Jales, no Noroeste Paulista, e no norte de Minas, em Jaíba, e testamos também no Vale do Rio São Francisco. E na mesma época também começamos a avaliar ela aqui em Bento Gonçalves, sob cobertura plástica. A BRS Núbia é uma uva preta com semente, de sabor bastante agradável, e é uma uva que precisa de pouco raleio. Então é uma uva de fácil manejo, que tem um cacho grande, as bagas também bem grandes, as bagas são enormes. E outra característica importante dessa variedade é que ela é bem tolerante ao míldio, que é a principal doença da videira. De tal sorte que essa uva agradou muito os produtores do Brasil, em diferentes regiões, e também ela está tendo uma aceitação muito boa no mercado, principalmente no mercado interno. Hoje é uma variedade que concorre com as uvas do Grupo Itália e tem tido até uma preferência maior do que algumas variedades do Grupo Itália, inclusive alcançando um preço maior do que as do Grupo Itália. E então, desta forma, é uma variedade que está expandindo muito o cultivo no Brasil. O senhor Antônio Pérez é produtor rural em Marialva, no norte do Paraná, que planta uva de mesa e hoje a variedade BRS Núbia é a mais utilizada na sua propriedade. Eu comecei a atividade da uva, na cultura da uva, em 1990. Plantei meus primeiros pés de uva, né? E de lá para cá eu vim aumentando a área. Hoje eu estou com uma área de 4 hectares e também naquela época a gente tinha as variedades Rubi, Itália, e depois surgiu a Benitaca, né? São as variedades de uva fina de mesa. E com o passar do tempo, com a pesquisa da Embrapa, eu fui mudando para a variedade Núbia. Hoje 90% da minha propriedade é da variedade Núbia. A variedade Núbia, ela é uma variedade nova desenvolvida pela Embrapa. Ela é um pouquinho mais, digamos assim, exige um pouquinho mais de técnica do que a uva Rubi e Benetaca. Ela é sensível também, um pouco mais sensível a mudanças climáticas. Quando um frio mais forte ou calor e frio, digamos, muda a temperatura, ela tem uma sensibilidade. Ela é uma uva com semente, tamanho grande, né? Muito bonita, um visual muito bonito mesmo, sabe? E a questão de sabor é a questão da maturação. A gente procura aqui na propriedade colher ela dentro do mínimo exigido para maturação, que dá um sabor e uma qualidade muito interessante. Ela é uma uva, por ser uma uva mais firme que a Itália Rubi, ela tem uma durabilidade um pouco maior na prateleira, então ela tem uma resistência maior digamos, pós-colheita. E é interessante por isso, porque na uva Rubi Benetaca ela tem uma tendência a murchar um pouco mais rápido. E a Núbia já é mais resistente para isso, então ela aguenta mais dias na prateleira. De Marialva, no Paraná, Mauro Andrade. E soja segue recuando na Bolsa de Chicago, que eu mostro agora na Agricultura BR. Acompanhe comigo como é que vem as posições de curto prazo negociadas. Nós temos aqui a posição de março a $13,63 mais 6 o bushel. Posição de maio, $13,62 mais 6 o
o bushel. As quedas agora estão entre 0,25 até 0,32%. Julho a 13 dólares, 48 centes mais 4 o bushel. E a posição de agosto, 13 dólares, 8 centes o bushel, aí já mais próximo à estabilidade, mas com queda, soja em Chicago por enquanto. Vamos dar uma olhada no dólar. Dólar comercial é o assunto de agora. O dólar vinha estável na abertura dessa edição, agora vem com queda. Queda de 0,31% a R$ 5,37, mais um. São os negócios com a moeda norte-americana. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais na terceira edição, a partir das 16 horas, no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde e até lá!